Olá, mais uma vez pela TV CMC, algumas meditações bíblicas para nossa reflexão diária, e nós vamos caminhar um pouquinho dentro da carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Uma das cartas mais pessoais que Paulo escreveu foi a carta de Filipenses, e ele estava escrevendo essa carta a um grupo de amigos que ele amava profundamente. A linguagem da carta que Paulo escreveu aos Filipenses é uma linguagem mais amorosa, como um pai na fé, que ele acaba escrevendo essa carta, uma carta que é dominada pelo sentimento de alegria, mesmo Paulo tendo escrito essa carta quando estava prisioneiro em Roma. Há várias orações, há várias recomendações, principalmente gratidão do apóstolo Paulo por ter recebido mantimentos, ofertas, roupas, no momento que ele passava este momento de prisão, e de maneira bastante delicada ele recebe essas ofertas através de Epafrodito, que foi enviado pelos irmãos da igreja de Filipos. Gostaria de meditar no versículo 12 do capítulo 2. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Em outra versão, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como eu disse, Paulo estava prisioneiro, bastante distante da cidade de Filipos, quando escreveu essa carta e enviou essa carta através de Epafrodito. E é uma recomendação de Paulo aos irmãos, aos cristãos desta comunidade. Ele diz que mesmo estando ausente, longe, prisioneiro, ou na primeira oportunidade que ele tivesse de encontrar esses irmãos, que ele percebesse que eles estão desenvolvendo a salvação que obtiveram em Cristo Jesus. Claro, nós começamos a nossa caminhada com Jesus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, e quando confessamos com a nossa boca, como Paulo escreve à própria igreja de Roma, que temos que confessá-lo como o Senhor, nos colocando debaixo da autoridade de Jesus. Mas isso é só o começo. Paulo tem consciência que, mesmo obtendo essa salvação pela fé, quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos que desenvolver a salvação. E aí começa a nossa jornada de vida cristã, a nossa oportunidade de praticar o ensino de Jesus, os mandamentos que nós conhecemos na Palavra de Deus. E Paulo recomenda que essa salvação seja desenvolvida com temor e tremor. Temor que mostra a seriedade com que nós encaramos a vida cristã, sabendo que nós vamos prestar contas da nossa existência quando nós nos apresentamos como cristãos, desejando dar testemunho desta fé que nós abraçamos. Portanto, nós temos que desenvolver a nossa salvação com seriedade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e se nós servimos a Deus com temor, nós não estamos vivendo de maneira insensata a nossa vida, mas vamos viver de maneira sábia. E também com tremor. Nós estamos servindo a um Deus que é grandioso, nós estamos servindo a um Deus que é poderoso, que tem o domínio sobre todas as coisas no universo. Nós não estamos servindo a um Deus construído por mãos humanas, nós não estamos servindo a um Deus que podemos terceirizar em imagens, não. Nós estamos servindo agora a um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e que é dono de todo o poder. Portanto, a nossa salvação precisa ser desenvolvida não só com sabedoria, levando Deus a sério, mas com respeito à majestade, ao poder do nosso Deus. Paulo diz mais no versículo 13: Deus é quem produz em vós tanto o querer como o realizar. João usa na sua carta uma outra expressão.
nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não desejamos a Deus de coração, nós não buscamos a Deus de coração. Não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, diz a palavra. É o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que coloca em nosso coração o querer, o desejar andar com Ele. Porque a inclinação do meu coração, do seu coração, é andar numa direção oposta a Deus e a sua vontade. Portanto, nós estamos conscientes de que esse desejo de amar, temer, servir a Deus é colocado pelo próprio Deus em nosso coração através do Espírito Santo. Mas não só o desejar, mas também o realizar, o praticar, o viver de maneira coerente a palavra de Deus. É Deus que nos capacita. Na linguagem de Pedro, a nossa suficiência vem de Deus. O poder para vivermos a sua palavra vem de Deus. E o texto diz que Ele faz isso graciosamente segundo a sua boa vontade. Portanto, o desafio para nós hoje é saber que temos que desenvolver a nossa salvação com responsabilidade, com paixão, com amor, com perseverança, sendo transformados a cada dia de fé em fé, de glória em glória, nos tornando novas criaturas mais parecidas com Jesus. Mas desenvolver essa salvação tendo a consciência que o próprio Espírito Santo há de nos capacitar a desejar conhecer a Deus, a desejar andarmos com Ele, a desejar obedecer a sua palavra e praticá-la. O texto diz que essa capacitação em realizar vem do poder que Deus disponibiliza a cada um de nós através do Espírito Santo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Tanto querer quanto o efetuar e realizar em nome de Jesus, na força e na capacitação do Senhor. Deus abençoe ricamente nesse dia aos irmãos que estão acompanhando as meditações da TV CMC. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.